Um grande abraço para você que está acompanhando em todo o Brasil mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Olha, eu vou falar do Caio Ribeiro, que disse não à proposta do SBT para comentar os jogos da Copa do Mundo de 2026. Também vou falar aqui de mais uma vitória da GE TV no YouTube sobre a Cazé TV, hein? Nos 3 jogos do Flamengo nessa Copa Intercontinental de Clubes, só deu GE no YouTube. Também vou falar no finalzinho do vídeo de pontos aqui de audiência da Globo, né? Com a final dessa Copa, né? Flamengo e PSG. O Flamengo jogou muita bola, né? Merecia até um resultado melhor, mas futebol é assim mesmo. Nos pênaltis foi mais competente o time francês e ficou com o título dessa Copa Intercontinental de Clubes. Olha, se você gosta de assuntos da mídia esportiva, também do rádio, da TV, da internet, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e não esquece de mandar o seu joinha, o seu like no vídeo. Começando com o Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo. Pois é, né, nos últimos dias a gente até trouxe essa informação aqui de que o SBT fez uma proposta, né, para ter o Caio Ribeiro para comentar os jogos da Copa do Mundo, né? A princípio seria isso, né, para comentar o Mundial, ao lado de Galvão Bueno, de toda a equipe do SBT, né? O SBT vai transmitir 32 partidas da Copa do Mundo do ano que vem, uma parceria com o canal N Sports. Galvão Bueno é sócio do canal N Sports, e aí o Caio Ribeiro seria um grande nome, né? Já está aí há muito tempo no vídeo, ele começou em 2007 no Grupo Globo, na Rádio Globo, começou também no Sport TV, comentando os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, e depois foi evoluindo, e hoje é um dos principais comentaristas da TV aberta. Quando eu falo isso, não estou querendo dizer em termos de qualidade, se é bom, se é ruim, mas sem dúvida nenhuma, é um dos mais conhecidos, né, na mídia esportiva, hoje trabalhando na Globo, o Caio. E aí teve essa proposta, né? O Thiago Leifert, que é amigo do Caio Ribeiro, ele tentou, né, convencer o comentarista a trocar de emissora, mas no final das contas o Caio preferiu ficar na Globo. E aliás, né, deu a lógica, é aquilo que a gente já esperava, muita gente comentou aqui no canal também. A verdade é a seguinte, né, não faria sentido o Caio Ribeiro deixar a Globo nesse momento e trocar de emissora, ir para o SBT. Tudo bem, ele seria ali um dos principais comentaristas, ou o principal comentarista na Copa do Mundo, com o Galvão Bueno e a equipe do SBT e do N Sports, mas o que o SBT teria para oferecer ao Caio Ribeiro depois disso, né? Poderia ter um programa esportivo, né? Se fala em programa esportivo no SBT, a partir de março, né? Com a nova programação do SBT, como acontece em quase todas as emissoras de televisão, né? Programas também aí de outros segmentos, e a tendência, né, o próprio Flávio Rico publicou isso, que é possível então que o SBT tenha um programa esportivo no ano que vem. Mas é muito pouco se comparar com tudo que a Rede Globo oferece, né, para o Caio Ribeiro em termos de competições, né? Não dá para comparar. O SBT que acabou de perder a Copa Sul-Americana, para você ter uma ideia, para o próximo ciclo, que começa em 27, o SBT já não terá a Copa Sul-Americana. Então, após a Copa do Mundo, o que vai sobrar? A Champions League, e até a próxima licitação, porque também o SBT corre o risco de perder a Champions. Vai saber, né? Do jeito que as coisas estão, pelo que está acontecendo aí nos últimos dias, pode até ficar fora também da tela do SBT a Champions. Aí sobraria o quê, né? Apenas um programa esportivo para quem está na Globo. Se ele tivesse desempregado, se ele tivesse sido demitido da Globo, né? O que acontece com muita gente, né? Você pega aí nos últimos anos, Kleber Machado foi demitido da Rede Globo, J. Júnior, narrador esportivo, e o Maurício Noriega, né, foi demitido também, do Sport TV, Milton Leite deixou o Grupo Globo, um monte de gente, estou citando alguns aqui, mas tem muita gente, né? Se você pegar Glenda Kozlovski, né, foi um grande nome do esporte da Globo, hoje está lá na Band, né, apresentando com Elia Júnior o show do esporte, mas enfim, então, se isso tivesse acontecido, beleza, né? Ué, não tem nada. Um SBT convida para fazer Copa do Mundo, né? Com o Galvão Bueno, né? Que já trabalhou ali com o Caio. Seria interessante, mas deixar a Globo realmente seria uma loucura do Caio Ribeiro, pelo menos nesse momento, né? Manda aí a sua opinião sobre isso também, mas acho que acabou dando o que todo mundo esperava. Bom, e agora eu falo aqui de mais uma vitória da GE TV no YouTube, né, canal do Grupo Globo, sobre a Cazé TV.
né? 3 jogos do Flamengo contra o Cruz Azul, contra o Pirâmides e também nessa tarde de quarta-feira, a final, né, da Copa Intercontinental de Clubes. O Flamengo jogou muito bem, né? Teve chances de vencer, de conquistar esse título depois de tanto tempo, né? O Flamengo que foi campeão mundial interclubes em 1981 contra o Liverpool, né? Com Zico, Adílio, Andrade, Júnior, aquele timaço, né? 3-0 contra o Liverpool lá em Tóquio, no Japão. E isso poderia se repetir, né? O Flamengo poderia conquistar esse título mundial. Aliás, há muito tempo, né? Os times brasileiros não conquistam. O último foi o Corinthians, né? Diante do Chelsea, já faz um bom tempo. E eu tava, olha, esperançoso realmente pelo que aconteceu. No começo do jogo foi ruim, mas ali a partir do segundo tempo, mesmo na prorrogação, eu acreditei que o Flamengo poderia vencer. E aí nos pênaltis o Flamengo não teve competência, né? O PSG bateu melhor, né? Os pênaltis e acabou conquistando o título mundial, digamos assim, nessa Copa Intercontinental de Clubes. E em termos de audiência, né, mais uma vez, antes de começar o jogo, a Cazé estava à frente da GE, eu me lembro. Aí com a bola rolando, a GE já subiu muito em termos de aparelhos conectados. Chegou no primeiro tempo até, fiz meus famosos prints aqui, né? No primeiro tempo, teve um equilíbrio. A Cazé com 3 milhões de aparelhos conectados, a GE com 3,1 milhões. Então ali estava bem equilibrada a coisa. Aí depois do intervalo, a GE subiu demais, né? Aí esteve sempre à frente da Cazé. Aí eu fiz um outro print aí também, né? Pelo menos na minha contagem ali, o pico no final do jogo, 4,7 milhões de aparelhos conectados GE-TV. Esses números podem mudar um pouquinho, de repente, né? Você pode ver em algum portal amanhã alguma diferença, mas deve ser mínima, né? Fiz meus prints aqui já no finalzinho e a partir do segundo tempo a vantagem foi muito grande realmente da GE-TV sobre a Cazé. E olha, eu vou falar aqui de 4 motivos, né? Vou dar minha opinião aqui. 4 motivos para essa vitória gigantesca, né, da GE-TV sobre a Cazé. A GE que chegou já a 12 milhões, GE-TV 12 milhões de inscritos no YouTube. Começou ali com 6 e pouco, né, no antigo canal GE, era o canal Globo Esporte no YouTube. Quer dizer, você vê, praticamente dobrou o número de inscritos. E a Cazé tá ali com seus 23,7 milhões de inscritos. Há uma tendência, né, se continuar assim, como eu já disse em outros vídeos, em algum momento a GE vai acabar superando o número de inscritos da Cazé, a não ser que ele tenha uma mudança muito grande. Mas os 4 motivos, vamos lá. Primeiro motivo, na minha opinião, é a questão do tráfego pago, né? A Globo está investindo muito, né, nos anúncios, está realmente fazendo com que o vídeo seja mais visto, né, no YouTube. Isso tem acontecido realmente nesses 3 jogos, eu estou ali sempre observando, né? A GE-TV aparece muito mais no YouTube do que a Cazé, o impulsionamento, né, do vídeo, da live, né, no caso, das transmissões. Isso faz diferença, sem dúvida alguma. O cara tá lá no trabalho ali, pega o celular, quer dar uma olhada no jogo, né, na escola, no trabalho, e aí aparece lá a GE-TV como primeira opção, o cara não vai ficar procurando a Cazé TV. Ele vai entrar direto na GE. Isso faz diferença. Aí no intervalo do jogo, o Casimiro Miguel até disse, ó, a coisa tá legal aqui, a audiência tá boa e tal, mas não vai mudar não, hein, no intervalo. E foi o que aconteceu. No intervalo do jogo, muita gente trocou. Até porque se parecem, né? A GE-TV e a Cazé TV, queira ou não queira, elas têm semelhanças, né, no estilo, estão no YouTube, parecem. Então isso aí também acaba fazendo com que quem aparece primeiro ali para o público acaba levando essa vantagem. Então esse é um motivo realmente que faz diferença, o tráfego pago. A segunda coisa, na minha opinião, ainda é o delay, né? Porque a GE tem um delay muito menor que a Cazé. A Cazé não consegue resolver essa questão do delay, né? Que é o atraso ali na transmissão. Então a GE leva vantagem desde o início da GE-TV, ela leva vantagem sobre a Cazé nesse quesito. Olha, não tem como negar, né? Acho que um terceiro motivo, o Jorge Igor, que é um cara que tem muitos seguidores, muitos fãs pelo trabalho que ele realizou na TNT Sports, nos jogos, principalmente nos jogos da Champions. E aí, meu amigo, ele vai para a GE-TV, muita gente, acho que muita gente ali que acompanhava, o público, né, que acompanhava o Jorge Igor, passou
a assistir aí as transmissões na GETV. Então o Jorge Igor eu acho que é um fator realmente fundamental para o sucesso da GETV. Não estou dizendo aqui que ele é muito melhor que o Luizinho Freitas, eu gosto dos dois narradores, eu gosto da narração do Luizinho, tem um estilo um pouco diferente, né, do Jorge Igor. Acho que os dois estilos são interessantes, são modernos, são atualizados, mas né, tem esse fator realmente da TNT Sports, se bem que o Luizinho também veio da TNT Sports, né, também estava no projeto lá desde o esporte interativo. Mas enfim, meus amigos, o quarto fator, Grupo Globo, né? Porque aqui no canal já percebi que nós temos os fãs dos canais, né? Tem a torcida da Globo, a torcida do SBT, a torcida da Record, a torcida da Band, como também tem aqueles que não gostam, né? Detestam a Band, detestam a Globo, é Globo lixo, não gostam da Record por um motivo ou outro, não gostam do SBT. Então, tem de tudo. É claro, né? A Globo, por ter mais audiência, é o canal de maior audiência no Brasil, então temos mais fãs da Globo do que de outras emissoras. Então muita gente até acompanhava a Cazé TV, eu percebo isso, muita gente que assistia a Cazé TV com a chegada da GETV, e daí tem a ver com o terceiro fator, né, o Jorge Igor narrando, muita gente migrou da Cazé para a GETV. E aí não tem muito que o Casimiro Miguel, o pessoal da Live Mode, não tem muito o que fazer não, né? Tem que trabalhar muito, suar bastante, criar alguma alternativa, alguma novidade, porque realmente a tendência, né, da GE é crescer cada vez mais. Na Copa do Mundo vai ter um grande refresco para a Cazé, porque ela tem a exclusividade, vai mostrar todos os jogos da Copa, 104 partidas. Eu sei que muita gente vai falar que, mas a GETV vai ter transmissão, a Globo vai colocar no Globoplay, né, nas plataformas digitais, mas não tô falando aqui de YouTube, gente, não vai ter no YouTube. No YouTube não vai ter transmissão da GE, ela não tem os direitos, então a Cazé vai reinar sozinha no YouTube com 104 partidas da Copa, então é uma chance da Cazé expandir mais aí, né? O seu trabalho, suas transmissões, o número de inscritos, a audiência. Então, se tiver, uma pena, né? Seria até interessante, seria muito legal que tivéssemos a GE também. Imagina o Jorge Igor narrando o jogo da seleção brasileira na GE, ou o Luizinho Freitas na Cazé. Mas, pelo que a gente viu aí, né? Repito que é uma amostra pequena, mas são 3 jogos do Flamengo em confronto direto, né? A mesma partida nos 2 canais, e a GE, por um motivo ou por outro, acabou se dando melhor. Bom, pode mandar sua opinião sobre esse assunto também. E para fechar o vídeo, vou trazer aqui a audiência da Globo, 38 pontos no Rio de Janeiro. 38 pontos na região metropolitana do Rio de Janeiro, com esse jogo Flamengo e PSG, né, final da Copa Intercontinental de Clubes. E em São Paulo, 18 pontos, veja a diferença, claro, né? Rio de Janeiro, 38 pontos. Muito pela torcida do Flamengo, também torcidas de outras equipes do Rio de Janeiro, a maioria ali torcendo contra, né, o time do Flamengo, isso é normal no futebol. E em São Paulo o interesse é menor, né, porque é um time do Rio de Janeiro, não tem nenhum paulista envolvido, 18 pontos, normal, até aí normal. No painel nacional de televisão, a Globo ficou com 24 pontos, né, aí a soma das principais capitais, regiões metropolitanas do país, 24 pontos. Então no Rio 38, em São Paulo 18 pontos. E essa audiência de 38 pontos no Rio, ela foi, nesse horário, né? Ela foi a melhor audiência desde a Copa do Mundo de 2018, hein? Aquela Copa de 18 na Rússia. Então tá aí para vocês os números também da Globo no Rio e São Paulo e no painel nacional de televisão. Ficamos por aqui, deixe seu comentário, ative o sininho em todas, faça a sua inscrição aqui no canal, manda o seu like também, que é muito importante, e nós voltamos a qualquer momento com mídia esportiva, TV, rádio e internet. Um abraço, tchau!